Olá a todos, muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Everson Nascimento, sou gerente de contas da EBSCO para as regiões Norte e também Centro-Oeste do Brasil. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês em mais este webinar promovido pela EBSCO Brasil em parceria com a EBSCO Portugal e Espanha. Hoje nós temos a principal apresentação, as plataformas abertas, uma infraestrutura aberta, Code Oceans, protocolos apoiando a ciência aberta. Ter dois convidados aqui da equipe EBSCO, grande satisfação, dois grandes amigos, dois colegas de profissão que a gente aprende diariamente com essas duas esferas que estão aqui com vocês hoje na tela. Em primeiro deles, com muito orgulho em falar do Michelangelo Viana, um grande amigo, que a gente vai agora falar um pouquinho da experiência do Michelangelo. Bom, o Michelangelo é técnico em processamento de dados e bacharel em biblioteconomia, empresas com ênfase em análise de sistemas da informação, pela PUC do Rio Grande do Sul também. É especialista em serviços e tecnologias de informação para bibliotecas, atualmente exerce a função de gerente de inovação de software para a América Latina e também Caribe. Do nosso lado, então, ele é responsável por a parte Brasil, Latam e Caribe. Do outro lado, nós temos o nosso amigo Bernardo Pinheiro, brasileiro, que mora na Espanha, e o Bernardo ele é formado em Relações Internacionais pelo IBMEC Rio de Janeiro, com MBA em Business também pelo IBMEC Rio, iniciou sua carreira na IBM, trabalha há 8 anos na EBSCO, com experiência no Brasil e sul da Europa, atendendo aos clientes no mercado acadêmico, corporativo e também biomédico. Como executivo de contas, depois como regional manager no Brasil e Europa, e atualmente o Bernardo exerce a função de diretor para a Europa Latina em Israel, e junto com o Michelangelo faz parte da equipe de SaaS, né, Software as a Service, e também de inovação. Então, muito bem-vindo, pessoal, mais uma vez, Bernardo e Michelangelo, essa dobradinha aí vai ser um sucesso, tenho certeza que vai ser uma manhã de aprendizado todos nós aqui, então eu passo agora então a bola para vocês. Boa apresentação. Obrigado, Everson. Boas-vindas a todos. E a gente vai dar início. O primeiro agora, a gente vai deixar a fala com o Bernardo, e daí sim ele vai começar essa apresentação para a gente. Um prazer estar aqui com vocês, em nome da EBSCO, dar as boas-vindas a todos, para que a gente possa falar um pouquinho desse tema e mostrar, inclusive, que a EBSCO cada vez mais agora está expandindo a sua atuação. Como a gente fala, ademais da informação de conteúdo que a gente usa nas bibliotecas, a gente agora também está trabalhando com informação que apoia os fluxos de pesquisa, ou Research Workflows, como a gente chama, e é disso que a gente vai tratar um pouco hoje. Então, agora a palavra é do Bernardo, para que ele possa dar prosseguimento e que a gente possa dar continuidade. Estamos sem ter o áudio, Bernardo. Vocês podem... Opa, agora sim. Estava no mute aqui. A minha tela não chegou a passar. Se chegou a passar já? Ela está apresentando agora. Ah, tá. Agora sim. Ok. Então, todos pela participação, pela disponibilidade. A gente sabe que hoje em dia, com o Covid, está cada vez mais complicado de agenda. São 1000 webinars, 1000 calls, 1000 teams. Então, é um prazer estar aqui e ter a presença de vocês. E obrigado, Everson, pela apresentação. O Michelangelo, que é um grande parceiro, a gente se fala aí praticamente sempre. E aí eu sempre gosto de comentar isso, porque nesse slide a gente vê que já fala, inclusive, que a EBSCO é uma empresa familiar. E isso é verdade, né? A gente tem ainda essa filosofia de ajudar um ao outro, de contribuir, não só internamente, mas também com a comunidade como um todo. Então, por que é importante falar que a empresa é uma empresa familiar? Porque ela consegue manter ainda essa filosofia em prol da ciência, em prol da pesquisa, consegue manter aí o seu componente principal desde sempre, que sempre foi se dedicar e ajudar as bibliotecas, né, servir as necessidades da informação. E ela atualmente, cada vez mais ela vai se atualizando, vai se modernizando com diferentes tipos de plataformas, de soluções,
Então, a gente tem parceria com mais de 80 mil editores, a gente tem uma divisão que representa os editores diretamente, a gente também trabalha com e-books, que é algo que tem sido demandado cada vez mais agora, né, nos tempos que a gente tem vivido, bases de dados que são referências nas diferentes áreas, áreas de negócio, a parte de ciências humanas, e cada vez mais soluções tecnológicas para a biblioteca e para o fluxo de pesquisa científica. Então, a EBSCO, a gente vê que ela consegue e está muito preocupada em criar soluções que vão facilitar a comunidade científica, vai facilitar o compartilhamento científico, e plataformas que a gente vai estar conversando hoje, plataformas que ela ajudam a ciência aberta, né, de diferentes formas. Tanto compartilhando a metodologia, o passo a passo. Então, agora, falando um pouco mais dessa parte da filosofia aberta, é com você, Michelangelo. Ok, Bernardo. Então, a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho agora sobre a ideia de filosofia aberta, ou seja, como a ciência aberta hoje está sendo, digamos assim, cada vez mais necessária, inclusive nessa pandemia. Por exemplo, a gente está percebendo agora que esse trabalho colaborativo e o fato de a gente promover uma facilidade de descobertas científicas de uma maneira mais ampla tem colaborado. Então, nesse sentido, a EBSCO tem atuado também para colaborar nesse sentido de que a gente trabalha já desde sempre em termos de, como diria assim, ideia, filosofia e prática nas nossas instituições, sejam acadêmicas, sejam instituições de pesquisa e os próprios provedores, no sentido de garantir que o conteúdo seja cada vez mais open access e que as plataformas também. Então, a gente vai falar disso, que não só o conteúdo ele é aberto, mas também tem que ter uma garantia de que ferramentas que vão garantir a produção científica e o acesso aos resultados sejam também abertos. Para isso se cria, então, a grande proposta é que se crie uma infraestrutura que permita não só o acesso, mas a coleta, gestão, divulgação e preservação das informações que são geradas não só no final da pesquisa, porque a gente percebe, por exemplo, artigos, livros, teses, eles representam justamente o resultado de uma pesquisa. Mas o que acontece durante a pesquisa? Os dados de pesquisa, os códigos computacionais e métodos são informação, são o que a gente tem chamado ultimamente nas nossas áreas de bibliotecas de dados de pesquisa. E a proposta é mostrar como a EBSCO está, então, trabalhando nesse sentido. A ideia é garantir sustentabilidade a longo prazo, e não só para a própria instituição, mas também, eu diria assim, que para todas as instituições, no sentido de colaboração, porque hoje uma pesquisa científica, ela pode, inclusive, o próprio método de pesquisa ser aplicado em outras áreas, e normalmente o que está acontecendo é que muitas instituições de fomento, ou as próprias instituições de ensino e pesquisa, acabam patrocinando, como eu digo, né, fomentando, incentivando e financiando pesquisas que muitas vezes até são iguais às que já foram feitas no passado. Então, dentro de uma mesma instituição pode acontecer isso, ou seja, eu já estou repetindo ou investindo nas mesmas pesquisas sem saber, ou mesmo daqui a pouco, a médio prazo, numa situação, como diria assim, continental ou mesmo mundial, a ideia é que a forma colaborativa de pesquisa cada vez mais garanta a sustentabilidade, que eu possa acelerar o processo científico, colaborando para garantir pesquisas individuais, mas que, se somadas no futuro, garantam a ciência. Como a gente fala, a ciência tem um grande componente, que a gente vai falar nisso, que é a questão de reprodutibilidade. Por quê? Eu não tenho que ter acesso só ao resultado da pesquisa. A gente sabe que existe o paywall, existem situações em que o conteúdo que foi publicado como resultado de pesquisa pode estar no periódico, mas ainda assim a ideia é perceber que não é só o resultado da pesquisa que é ciência. A ciência, ela tem lá comunicação científica nos diversos canais, como artigos, livros, conferências. Eles são o resultado da pesquisa, mas a gente tem que tentar eliminar a barreira e fazer com que a abertura, esse sentido de aberto, ele seja desde o princípio, inclusive na discussão de um método, num código computacional que eu estou usando para fazer uma análise estatística. Então, a ideia é mostrar o quanto de abertura as bibliotecas podem ajudar a promover, não só no acesso ao resultado, como eu falei, que é a ponta do ciclo,
mas a tudo. Então, nesse sentido, o Bernardo agora vai falar um pouquinho, com mais profundidade desse aspecto e como a EBSCO, então, está trabalhando nesse sentido. E aí, como o Michelangelo comentou agora, falou muito bem, há uma preocupação cada vez mais, né, na comunidade científica, é uma discussão, um debate, no que diz respeito ao acesso aos artigos, livros, mas não só a parte de conteúdo, mas também de como se chegou a essa conclusão, né, o resultado final, ou seja, a publicação científica em si. Então, cada vez mais a gente vê que quanto mais transparente for esse caminho, melhor é para a comunidade como um todo, para a publicação científica, para o trabalho, porque isso gera mais credibilidade. Uma vez que um outro pesquisador, ele, ao ler e ter acesso a essa informação detalhada, ele vai conseguir fazer o que o Michelangelo comentou da reprodutibilidade. Ou seja, ele vai conseguir reproduzir esse estudo e chegar ao mesmo resultado, porque os dados estão ali de forma clara e mais transparente possível. E esse tipo de informação ele pode ser tanto dados computacionais, inclusive a gente tem aí já editores como o I3E, por exemplo, que já, inclusive, aceitam e recomendam o compartilhamento desse tipo de informação, né, do código computacional. E a gente também tem editores como a Nature e entre vários outros que também estimulam a menção, né, como referência dos protocolos, né, ou seja, do método de como foi feito para chegar àquele resultado, àquela conclusão de um estudo. Então, a ideia é apoiar o resultado final com o máximo de detalhamento e dados possíveis. Então, quando a gente pega uma atividade de pesquisa, a gente vê que tem todo um entorno nesse universo que não está só na publicação final do artigo. Né? Então, a gente vê que tem uma preocupação do impacto, né, que é algo que sempre é bastante discutido. Né? Inclusive, ontem mesmo eu estava vendo uma apresentação num TED Talk, que ela conversa e fala um pouco da questão da medição do impacto, até que ponto a medição do impacto é benéfica ou não para a pesquisa. Então, tem uma série de componentes aí que são extremamente relevantes para a publicação do artigo. E um desses componentes que é bastante importante, cada vez mais, como a gente falou, que gera credibilidade e mostra que realmente foi feito um estudo e que aquela conclusão pode ser reproduzida sem nenhum problema, seria o compartilhamento, né, entre métodos e protocolos, né, que faz com que pesquisadores possam conversar entre si, ver como foi feito, inclusive fazer comentários, dar sugestões, encontrar uma forma melhor de chegar àquela conclusão. Michelangelo, com você agora. Obrigado, Bernardo. Justamente nesse sentido que o Bernardo comenta, então a gente vai fazer agora uma série de, como a gente fala assim, perguntas ou até avaliações que a gente pensa em relação à pesquisa científica. Aqui a gente está trazendo, claro, uma ideia de uma pesquisa laboratorial, mas ela poderia ser uma pesquisa social, uma pesquisa na área de ciências humanas, ciências biomédicas. E a gente se pergunta, né? No momento em que a gente está lá acessando um resultado de pesquisa, aqui no resumo, muitas vezes na área biomédica a gente vê lá quais são os métodos, resultados, objetivos de uma pesquisa. Mas se eu tentar reproduzir aquela pesquisa só com aquela informação textual que está ali do método que se utilizou, será que eu vou ter acesso aos mesmos componentes? Qual foi a infraestrutura e a plataforma que aquele pesquisador utilizou? Ele pode até mencionar, mas no momento que eu queira tentar reproduzir, vai ser fácil fazer esse trabalho? Da mesma maneira, como é que eu vou gerenciar essa produção e os produtos de pesquisa da minha instituição? Porque uma coisa é eu guardar no repositório o artigo, o livro, a tese, um trabalho apresentado em evento. Mas e todo aquele trabalho que o pesquisador gastou, que, digamos assim, às vezes 90% de todo o trabalho, que é a coleta de dados, o desenvolvimento de códigos. A instituição guardou isso, ela preservou isso, ou seja, ela garantiu essa gestão, essa governança para esse trabalho todo, ou ela vai acabar, digamos, de uma maneira, talvez perdendo isso? Então, a ideia é mostrar que hoje, nos sistemas que trabalham com, por exemplo, o caso da EBSCO, o EBSCO Discovery Service, ele vai garantir para que os pesquisadores descubram toda a literatura, ou seja, o conteúdo do resultado das pesquisas que foi publicado, ou seja,
pesquisador fez uma pesquisa, ele chegou no resultado, ele publica esse resultado num artigo. Então, ele vai garantir, claro, os melhores resultados, ele vai trazer conteúdo tanto pago quanto aberto. Então, falando em acesso aberto, o próprio EBSCO Discovery Service indexa muitos conteúdos de acesso aberto. E dessa maneira também garantem, querendo ou não, uma interoperabilidade e um trabalho aberto dentro da instituição. Mas a ideia é pensar que essa literatura ela vai mencionar que se usou um código, que se coletou uma série de dados, que se realizou um método específico, ou seja, um protocolo de pesquisa para a avaliação daquele experimento, por exemplo. E, em teoria, eles deveriam garantir a reprodutibilidade, ou seja, ele menciona que tem um código computacional, que tem dados que eu utilizei, que podem ser questionários, podem ser dados numéricos, podem ser dados de sensores, pode ser uma folha, pode ser 20 gigabytes de dados. E os métodos que eu preciso utilizar para fazer essa análise desse experimento, e assim como eu digo sempre, ciência, ela só é ciência se ela puder ser reproduzida, senão ela é teoria. Então, a ciência de verdade, ela tem que garantir a reprodutibilidade. E aí a gente fala agora da ideia do que hoje os pesquisadores têm percebido que os artigos, eles mencionam e, teoricamente, quando a gente pensa em acesso à ciência e ciência aberta, deveriam garantir que essas receitas pudessem ser suficientemente detalhadas para que eu pudesse repeti-las. Então, aqui a gente vê o exemplo do Simon Adar, que ele foi um vencedor de pós-doc na Jacobs Cornell Institute. Ele falava isso, né? Quando ele tentou fazer esse doutorado dele, tudo poderia ter sido feito muito mais rápido se ele tivesse tido acesso a todo o entorno computacional, os componentes de hardware, os componentes de software e os dados que ele foi investigando nos artigos que ele estava olhando, nos trabalhos de eventos, nos livros. Só que, na prática, tudo se torna demorado, porque ele percebeu uma série de situações de problema para essa reprodutibilidade. Primeiro, o ambiente computacional. Ele menciona que usou Linux num software X, que falava que precisava usar o que a gente chama em linguagem computacional bibliotecas ou componentes de apoio que fazem determinadas funções junto com aquele software. Da mesma maneira, os arquivos. Ele mencionou lá que usou uma série de dados, mas ele teve que criar os dados naquele mesmo formato. Então, para quem tenta hoje tentar reproduzir uma pesquisa com esse nível de detalhe de análise computacional, é um eterno, como eu digo assim, corrige, tenta, até que funcione, ou quem sabe nem funcione. Então, quando a gente vê um exemplo assim, que é um artigo da FMU Research, que é um periódico, a gente está vendo aqui que ele tem dentro do corpo do artigo uma menção a um gráfico, que é esse gráfico que a gente vê na esquerda. É bonito, é bem detalhado, ele mostra o tipo de análise que foi feita nesse estudo. Então, aqui, se eu tentasse fazer um tipo de experimento igual a esse aqui, que é uma avaliação de expressão genética, para chegar no mesmo tipo de gráfico, será que hoje, lendo o artigo, seria suficiente para eu poder reproduzir? Então, a gente se pergunta, onde é que estão os códigos computacionais, ou seja, a linguagem de software, e os dados que eu preciso? Qual foi o ambiente que o pesquisador utilizou? Era Windows, era Linux? Qual é a linguagem? Ou seja, eu tenho que garantir, e a ideia da ciência aberta, quando a gente tem agora acesso ao resultado, era, teoria, me capacitar a produzir de novo esse resultado. E aí a gente fala do espectro de reprodutibilidade, justamente para vocês entenderem como funciona a ideia. Quando a gente só tem a publicação, é praticamente impossível reproduzir. Quando eu começo a ter mais detalhes que podem me garantir a reprodutibilidade, eles vão chegar numa capacidade de replicação total. Então, se eu tenho código mais a linguagem de software e mais o ambiente que me garanta que eu execute esse software, é o padrão dourado, ou seja, vai garantir que eu possa pegar uma investigação do indiano e reproduzir em Madrid, ou pegar a pesquisa de Portugal e reproduzir aqui no Brasil, tendo a mesma configuração, o mesmo ambiente, quem sabe, então, aproveitando o código e usando os meus dados para chegar no resultado, reaproveitando, ou seja, reproduzindo essa pesquisa. E aí que entra, então, a proposta do CodeOcean, que é essa plataforma que então, hoje a EBSCO também está promovendo,
que vai garantir o pesquisador trabalhar nesse sentido, de encontrar um código que ele pode usar e reutilizar. Ele tem capacidade e ele pode criar códigos computacionais e hospedar ali, mas não só hospedar, porque a gente pensa, tipo, o GitHub, quem já ouviu falar dele? Ele é um repositório de software e ele pode incorporar dados também, mas ele em si não garante a reprodutibilidade, porque eu posso tirar de lá e depois reproduzir no ambiente real, no servidor, no computador. Já no CodeOcean, eu tenho a capacidade de, dentro dele mesmo, já executar e gerar o resultado. Ou seja, é um ambiente computacional na nuvem que vai garantir o acesso ao conteúdo e a reprodutibilidade mesmo dentro dele. E, além disso, eu posso compartilhar o código e esses dados, seja na minha instituição, seja mundialmente, e ele vai garantir, então, nesse sentido, que os códigos computacionais também sejam compartilháveis. Aqui é um exemplo que a gente comentou antes, que está embutido, o Bernardo bem comentou, dentro, inclusive, já do artigo. Então, a gente já tem parceria com uma série de editores que garantem que, desde o processo de submissão do manuscrito, eu posso já incorporar o código e os dados nesse conteúdo, assim, a gente chama esse pacote, né? Conteúdo, dado e ambiente de cápsula, incorporada no artigo desde o processo de submissão, ou seja, daqui a pouco o Bernardo está escrevendo um artigo, fez uma análise de vendas na Europa das ferramentas de Research Workflow. Ele quer fazer agora um artigo sobre esse assunto e publicar na Elsevier. Ele já vai enviar o código de análise computacional embutido no artigo para que os revisores, o pessoal que vai fazer o peer review, já possa olhar realmente, o Bernardo chegou nesse gráfico porque ele usou esse código. Validado. Apoia, inclusive, o processo de submissão de artigos. Então, não é só, claro, ele pode trabalhar de maneira isolada, mas também vai trabalhar já de uma maneira também integrada aos conteúdos. A ideia é que essas cápsulas elas tenham esse conteúdo. Então, a ideia é pensar que ele pode ter aqui os códigos que ele usou para fazer essa análise, o ambiente computacional, aqui no exemplo, aqui é uma linguagem chamada R. Ele tem o software já aqui nos dados, para que ele possa executar e chegar nos mesmos resultados. Além disso, essas cápsulas elas podem ser não só incluídas em artigos para serem depositadas, como a gente chama no manuscrito, né? Elas vão receber um DOI, então a plataforma CodeOcean atribui um Digital Object Identifier para cada cápsula, e a cápsula pode ser citada. Imagine que muitas vezes o pesquisador tem apoio de pessoal da ciência da computação, ou ele mesmo aprendeu a linguagem, ou achou um colega, o colega desenvolveu o código, e o colega nem citado é. Hoje, a capacidade, então, eu posso ter a autoria de uma cápsula ou de um código computacional e receber créditos por esse trabalho também. Porque agora vai ter um DOI, vai ser indexado, recuperado em ferramentas de busca, inclusive o Google indexa, o EBSCO Discovery Service também, e vão garantir que eu possa recuperar esse conteúdo. Então, a ideia é pensar que tudo que eu preciso para executar o código vai estar aqui. Aqui é um exemplo da linguagem R, no ambiente Linux Debian. Ele precisa de uma série de pacotes. Eu consigo adicionar pacotes adicionais, que a gente chama. Aqui vão fazer, pacotes são pedaços, digamos assim, complementares do software, que fazem uma função específica. Por exemplo, desenhar um gráfico, desenhar uma tabela, criar um PDF. Então, os pacotes também vão estar disponíveis de maneira aqui prática, só basta adicionar e eu já consigo reproduzir o ambiente aqui. E eu posso depois executar essa cápsula a qualquer momento, hoje, amanhã, e a ideia também no futuro. Então, ele vai guardar esse espaço, eu posso inclusive exportar, então todos os arquivos que estão aqui podem ser exportados, se a instituição que ela cria um zip e pode inclusive depositar no repositório. Como ele tem metadados, eu posso catalogar, eu posso colocar no repositório, porque é uma produção intelectual, um código computacional, que é produzido pela instituição. Ele não deixa de ser uma produção intelectual, entendem? Ele é também uma forma de que uma parte do trabalho também, que são dados, agora, bem como a gente fala, dados de pesquisa, sejam preservados dessa maneira. Então, o que a gente falava, que o Bernardo bem comentou, a ideia do CodeOcean poder ser embutido hoje dentro de artigos. A I3E é um exemplo, ela já permite que eu estou submetendo um artigo e eu usei algum código computacional em MATLAB, Julia, Python,
Java, R, Lua, tem diversas linguagens que ele suporta, todas as linguagens que são abertas ele suporta, inclusive também algumas pagas, como MATLAB e Stata. Eu vou lá e crio o meu artigo e usei um código computacional. Quando eu submeto, o próprio I3E, por exemplo, aqui me diz, olha, tem um código disponível dentro do artigo. E eu posso chegar na seção de código e dados e ter acesso à mesma cápsula, olhar o código computacional, os arquivos e, inclusive, capacidade de reproduzir esse mesmo código. Então, aí que a gente fala do padrão de ouro. Eu não estou só tendo acesso ao resultado, como a gente chama, né? Uma imagem, um gráfico. Mas eu consigo também, se eu tenho conhecimento, eu chego aqui, acesso, altero os dados como eu quero, reaproveito e reutilizo esse trabalho. Seja eu um colega de um pesquisador, seja um pesquisador de outro país. E seja, inclusive, para outras finalidades, porque a gente tem visto cada vez mais um tipo de pesquisa, seja biomédica, social, laboratorial, que pode ser reaproveitada com outras finalidades. E essa é a grande questão da ciência aberta. E aí a gente fala da questão de protocolos, o Bernardo agora vai falar um pouquinho para vocês, que é um outro elemento, ou seja, o código computacional ele pode fazer parte de uma das etapas de um experimento. Mas e como é que eu faço a gestão desses experimentos? Então é o que o Bernardo vai falar agora. Obrigado, Michelangelo. Assim como o Michelangelo falou, a gente tem uma outra plataforma que a EBSCO também trabalha, né, que é o Protocols.io, e é interessante que as soluções se complementam. Então, cada vez mais a gente vai tendo plataformas que vão se complementando. Então, assim como a questão do dado, né, do computacional, que o Michelangelo mostrou, com o CodeOcean, que pode ser já encapsulado, já disponível, inclusive, dentro do artigo, como do I3E, a gente vê que na outra plataforma que está mais focada no método em si, no passo a passo, eles mesmos podem até, no futuro, se complementar. Então, uma informação mais detalhada com relação ao dado computacional pode, inclusive, fazer parte do universo mais abrangente do que diz respeito ao método da pesquisa, de como se chegou. Um acaba complementando a outra solução. Então, o grande debate, né, que a gente tem também muitas vezes, a gente vê como se chegou àquele resultado e quais foram os métodos utilizados, qual foi o passo a passo. Então, assim como uma receita de bolo, né, a gente às vezes fala esse exemplo da receita de bolo para ser uma coisa mais simples, se a gente pega uma receita de bolo e falta algum ingrediente, falta um detalhe, aquele bolo maravilhoso que a gente estava acostumado a comer na esquina da Liberdade, em Portugal, a gente não vai conseguir porque faltou um ingrediente, né? Uma parte ali do passo a passo não estava completo. Então, no caso da pesquisa, é a mesma coisa. Então, se a gente vai tentar reproduzir essa pesquisa e falta esse componente, está mais, está faltando, não vai ser igual e vai impactar diretamente no resultado. Então, a reflexão os passos técnicos, o processo da pesquisa, como chegar a esse resultado. Então, um dos fundadores, né, do Protocols, que é a plataforma que a gente vai mostrar um pouco, o Lenny. Ele era um pesquisador do MIT e uma a grande frustração dele era que muitas vezes, quando ele estava fazendo esse trabalho de pesquisa, ele não conseguia chegar ao mesmo resultado, ou então ele encontrava um paywall, um artigo com uma referência que levava para outro artigo, e ficava uma busca aí infinita sobre saber como era que chegou àquele resultado. E isso ele não conseguia ter acesso. Então, a informação não era fácil de ser compartilhada e ele não tinha como saber nem corrigir, nem tentar achar uma forma mais interessante de chegar àquele resultado, até para uma outra pesquisa e usar um certo resultado como base. Então, avançando um pouco, o Protocols, essa plataforma, ela permite, né, que o pesquisador encontre, né, então, protocolos. Então, é possível que os pesquisadores entrem, né, o utilizador faça a pesquisa, encontre uma série de protocolos de diferentes temas e nas diferentes áreas de interesse. Então, hoje mesmo a gente teve uma reunião, né, um call com uma instituição na Itália, e a área de interesse era a psicologia.
Então, eles realmente estavam interessados em usar a plataforma para botar métodos de estudos relacionados à psicologia. Então, não está focado só em uma área específica, ela pode ser utilizada, né, para diferentes áreas de interesse, inclusive até para a área de ensino. Né, o Protocolos atualmente já é utilizado por alguns professores como uma forma também, né, através da assinatura institucional, usar essa ferramenta como um método de ensino, ou seja, onde os alunos podem acessar, ver os métodos, como se chegou, e compartilhar e interagir entre eles. Então, a palavra compartilhar, que a gente vê, que inclusive o Michelangelo, na parte que ele estava falando, ele falou bastante, é fundamental nesse ecossistema. Né? Você compartilhar um método, compartilhar a pesquisa, como se chega, a transparência, que isso só beneficia o resultado final para todo mundo. Passando o slide, a gente entrando então na plataforma, a gente entrando no Protocols, a gente vai ver que ele tem um formato bastante diferente do CodeOcean, porque são soluções diferentes, enquanto que o CodeOcean tem um foco muito mais nos dados computacionais. Então, assim como o Michelangelo falou, é um ambiente que você vai entrar, você vai ver o código, vai poder executar o código, vai poder, de repente, criar dentro já com os notebooks, né, com o MATLAB, o Shine, dentro da própria plataforma, ou importar de fora. No caso do Protocols, ele já tem uma função mais abrangente. Por isso que eu comentei que, enquanto que as soluções acabam sempre se complementando, porque enquanto que o CodeOcean tem esse detalhe, né, essa coisa mais enfocada nos dados computacionais, a gente, inclusive, no futuro, é algo que já foi sugerido, vem sendo conversado, inclusive, de uma complementar a outra, e o CodeOcean, inclusive, a cápsula ser uma parte do próprio Protocols. Então, a gente entrando aqui nesse ambiente, a gente vê um ambiente, uma plataforma bastante limpa, que a gente consegue ver de forma clara para todo tipo de investigador, por isso que acaba sendo uma plataforma também interessante para o ensino. Então, a gente consegue ver ali os dados de quem publicou esse protocolo, ou seja, quem publicou essas informações, esses detalhes, o passo a passo de como chegar à conclusão de estudo. Tem a instituição ali informando de onde ele vem, que é uma outra questão também interessante, porque dá uma visibilidade também à instituição, inclusive a interação entre os investigadores, entre os pesquisadores, faz com que dê uma visibilidade à instituição. Então, nos exemplos que a gente mostrava, vocês vão poder perceber, inclusive, que a gente tem um pesquisador de uma instituição conversando com outro sobre um passo, eles trocando ideia, e para ver se chegam a uma conclusão ou até se ajudar para que a reprodução possa ser feita da melhor forma possível. Então, a gente também tem a possibilidade, né? A gente vê ali que todo momento é uma ferramenta que está, caso o investigador queira, né, é uma plataforma que está o tempo todo estimulando essa interação do protocolo que foi publicado de forma pública. E por que eu falo caso o pesquisador ou investigador queira? Porque caso ele não queira ter o protocolo de forma pública, porque ele não acha que esse protocolo está pronto ainda para gerar um DOI, ou publicar ele pode ter uma zona privada, né, o que a gente chama de workspace, e aí ele vai estar guardando os protocolos dele, que ele pode compartilhar com quem ele quiser, mas não vai estar disponível de forma pública. Então, ele consegue também ter esse controle. Então, é uma plataforma flexível nesse sentido, que ela permite tanto compartilhamento, caso o investidor queira, como também uma forma de armazenar enquanto o protocolo não está pronto para ser compartilhado ou ser também utilizado no manuscrito. A gente vê aqui também que tem a possibilidade de executar, né, no run. A gente tem ali mais embaixo os passos a passos, então a gente vê os steps, seria de forma bem objetiva os passos, né? Então tem passo 1, passo 2, de como se chegou a conclusão desse estudo. Passando um pouco aqui mais à direita, a gente vê que tem os comentários também, tem a possibilidade de copiar e fazer o que a gente chama de fork, ou seja, o fork nada mais que seria uma cópia, mas com a possibilidade de edição e também mantendo os dados originais para fins de credibilidade, crédito de quem publicou o protocolo inicialmente.
Então, tem essa possibilidade também dentro da plataforma. À direita, tem ali a parte de comentários, que é o que a gente veio comentando, que é essa interação dos utilizadores. Então, eles podem estar comentando sobre o protocolo, sobre melhores formas, melhores práticas de como se chegar a um resultado de forma mais eficiente. Passando um pouco na próxima, a gente, do ponto de vista prático, vendo um artigo, né? Então a gente vê esse artigo aqui, que é um artigo da Nature, a gente vê que tem uma série de informação, né, sobre o estudo, sobre o que foi publicado, é um artigo Open Access que a gente pode ver, e aí tem toda a informação, tem o estudo, mas não tem, a partir desse artigo olhando, falta o caminho, né, como a jornada, como se chegou nessa conclusão, nesse resultado. Então, assim como o Cold Ocean, que a gente viu um exemplo, né, da cápsula já de forma integrada com o artigo do I3E, inclusive que falava lá em cima, código disponível, ou seja, a gente vê cada vez mais que é algo usual e que os editores estão promovendo, que os editores querem, porque eles já acreditam que aquilo ali gera credibilidade. No caso do Protocols, a gente tem também esse artigo, por exemplo, que está dentro do protocolo citado, e tem aqui a referência dele. Então, se a gente clicar nesse protocolo, nesse linkzinho aí que o Michelangelo está mostrando com a seta, a gente vai ver que a gente vai ser jogado de volta para o ambiente do protocolo e vai ver com mais detalhes toda a informação necessária sobre esse protocolo. E aí vai continuar essa navegação na plataforma. Uma coisa também que eu não comentei quando estava a outra imagem é que, ou seja, na plataforma você pode, então, ter essa interação entre os pesquisadores, caso seja um protocolo público, ter de forma clara e objetiva os passos, né? Ou seja, o passo 1, 2, como foi feito o método para chegar naquela conclusão. Tem também a possibilidade de executar o protocolo, então é possível executar. E aqui, como a gente está vendo nessa setinha, a gente vê aqui Nature Communications também de referenciar o próprio artigo. Então, se a gente estivesse dentro do protocolo e clicasse ali, ia ser jogado de volta para o artigo relacionado. Passando um pouco. Então, continuando nessa linha, né, de quando a gente fala de criar, publicar, a gente vê que a EBSCO tem investido, tem apoiado cada vez mais esse tipo de iniciativa. Então, a gente tem uma série de recursos e projetos que estão justamente com esse objetivo. Então, a gente tem o protocolo, o Cold Ocean, que tem essa ideia, né, de o protocolo, no caso de criar, publicar, depositar essa informação. Opa, saiu. Saiu. Agora voltou. Criar, publicar, depositar. A gente também tem a possibilidade de reproduzir, reutilizar, também com esse tipo de plataforma. Também tem a questão de a própria administração da informação por parte da instituição. Então, uma vez que dá visibilidade e a instituição começa a ter também uma certa gestão do que está sendo produzido, né, num só local. Então, inclusive, quando um professor muda de projeto, um investigador, fica mais fácil de acessar essa informação, né, de forma consolidada. E adere também a toda a filosofia do aberto. Passando um pouco isso. Então, se a gente pode passar, Michael, só para aparecer todos aí embaixo. Então, a gente vê que na sequência a gente tem as iniciativas, tem o protocolos, né, que tem esse objetivo principal de criar e compartilhar esses métodos. O Cold Ocean focado muito no código e nos dados computacionais, né? Então tem toda a questão do ambiente, onde ele vai ser feito, tem toda a informação, os metadados que chega à conclusão ali. Então, no lugar de você ter, do pesquisador ter que ir no GitHub, por exemplo, e pegar a informação e ter que buscar um notebook, um ambiente para rodar o código, ele consegue fazer dentro da própria solução do Cold Ocean. A gente também tem o Discovery Service da EBSCO, né, que tem como sua filosofia principal estimular o acesso ao conteúdo, a melhor informação relevante, que não precisa ser
obrigatoriamente somente os recursos assinados, né, pela instituição, que a gente pode oferecer através, o EDS, ele dá acesso também ao que é Open Access, ou seja, mais um recurso aí a favor da informação relevante, né, para o utilizador final. E também nessa linha, a gente tem também um sistema de gestão unificada de conteúdos, né, de código aberto. Então, a EBSCO cada vez mais continua apoiando iniciativas abertas, né, mais democráticas, que diferentes instituições, utilizadores podem participar, podem se inscrever, entrar, utilizar, compartilhar métodos, código, podem ter o Fólio. O Fólio, como a gente sempre fala, é um projeto que tem sido feito para a comunidade, né, para a biblioteca e por bibliotecários. A EBSCO é apenas mais um apoiador desse projeto, que não apoia somente financeiramente, mas também com toda a sua expertise, time de engenheiros e time de inovação que está aí por detrás, fazendo com que os utilizadores que escolham, as instituições que escolham ter o Fólio, possam fazer essa implementação da melhor forma possível e ter a melhor experiência com o hosting através da Amazon. E aí o Michelangelo vai comentar um pouco mais sobre esse projeto que a EBSCO também faz parte, além das plataformas de acesso aberto, como o Protocolo de Codeocean. Perfeito, Bernardo. Então, realmente a ideia é mostrar para vocês que hoje a EBSCO está trabalhando nesse sentido de garantir um entorno não só de acesso à informação, mas de apoio, inclusive, a que a gente chama de produção da informação e garantir para a própria instituição, então, também a governança geral disso. Então, nesse sentido, também o Fólio, ele entra como uma proposta ligada ao aberto. O Fólio, então, ele é um software livre, ele é gerido pela Open Library Foundation, então existe uma organização por trás que vai manter ele, que está desenvolvendo os planos de desenvolvimento de software, então são releases trimestrais, eles têm versões, então tem todo um projeto de manutenção a longo prazo, então ele não é um projeto que uma instituição está gerindo, como o Bernardo falou, a EBSCO é uma das que patrocina e que também provê serviços, então a ideia é que ele é um software livre, mas que hoje ele tem por trás a garantia de que uma instituição que queira fazer agora uma evolução na gestão da informação e gestão dos serviços tenha segurança para adotar um software livre. Sempre assim, o grande temor das instituições eu adoto um software livre, quem é que vai me dar manutenção? Quem é que vai me dar suporte? Quem é que vai me ajudar na migração de dados? Quem é que vai me ajudar a acessar as minhas bases depois junto? Então, a EBSCO hoje é uma das instituições que vai promover tudo isso aí para garantir a segurança na adoção do software livre. E isso a gente está falando a nível mundial. Ele não é só local, então não é só Brasil, não é só Portugal, Espanha, mas em todo o mundo. E sempre com pessoas como eu, por exemplo, aqui no Brasil, como o próprio Bernardo também na Espanha e Portugal, assim, que vão ter contato com os profissionais e garantir o sucesso na adoção. Então a gente fala do Fólio, então a lógica é falar dele como uma plataforma de serviços de biblioteca aberta, então a gente fala nesse sentido, a abertura, a gente vai ver os detalhes daqui a pouco do que significa aberto para o Fólio, não é só o software, mas muitos outros aspectos. A ideia é garantir, então, a gestão, o gerenciamento unificado de toda a coleção, de todo o acervo. E aí o acervo tem que ser entendido não só pelo que uma empresa define como acervo para a gente. Muitas vezes a gente encontra um software que diz lá que catalogar é só livro e revista. Por que eu tenho que pensar dessa maneira? Gestão de acervo e de informação, ela tem que ser vista da forma mais ampla possível. E nesse é um dos sentidos de abertura, inclusive no tipo de conteúdo. Eu posso ter a gestão do recurso impresso, eletrônico, o resultado de pesquisa e agora também, como vocês viram, eu tenho uma descrição de metadados do método, eu tenho um DOI do método, DOI do código, tenho o próprio código que eu posso encapsular, ou seja, são elementos de informação que, inclusive, eu também posso descrever e tornar acessíveis para o meu usuário final. A ideia é que ele possa fornecer também uma visão unificada de tudo que compõe essa coleção, e como vocês viram, da forma mais abrangente possível, e garantir o uso ideal. A gente sempre fala assim, um catálogo ou uma ferramenta, eles têm que servir para uma função, e é nesse sentido que eu consiga gerir e promover a descoberta na ponta para o meu usuário final, de todos os materiais e para todas as finalidades, sejam para pesquisa, ensino, aprendizagem ou mesmo
prática profissional, principalmente no caso de instituições de corporações, sejam médicas, sejam de negócios. Então, para todos os tipos, ele tem que atender. E é essa a proposta maior do Folio. Então, o Folio, ele é hoje um software de código aberto. Ele já está disponível, inclusive, em todos os idiomas das nossas regiões. Então, é um trabalho que é feito também de forma colaborativa. Eu, por exemplo, sou um que colaboro com a tradução dos termos da interface em português aqui para o Brasil. E então a gente consegue deixar, já está dividido inclusive em português Brasil e português de Portugal, onde eu posso ter um nome aqui de todas as aplicações. E a lógica é mostrar aqui que ele vai atender de uma maneira hoje moderna o trabalho que a biblioteca precisa. Então eu não tenho mais um módulo, como a gente chama. Eu tenho agora um conjunto de aplicativos que são inclusive independentes, mas que trabalham em conjunto. Eu posso ter, inclusive, cada um deles escrito numa linguagem computacional diferente, ou seja, eu tenho abertura para que eu possa adotar a linguagem que eu queira, seja para customizar um módulo, um aplicativo, ou até mesmo criar um aplicativo novo. E a lógica é pensar que o ambiente ele tem que estar preparado, e o Folio está preparado para isso, não só para o ambiente físico, como é o acervo, mas também o acervo digital, que eu possa agregar o contrato de compra ou assinatura de conteúdo digital, que eu garanta, por exemplo, a parte de finanças, faturas, licenças de uso, que eu possa gerenciar a parte de aquisição e recebimento de periódicos, recebimento de compras, que eu possa ter a gestão unificada de usuários e operadores, que eu possa gerenciar as bibliografias dos meus cursos, ou seja, quais são os materiais que eu adoto nas minhas bibliografias. Então, é um tipo de evolução, primeiro, filosófica, tecnológica e, acima de tudo, uma evolução inovativa. A gente sempre fala que são evoluções. A evolução inovativa ela trabalha no sentido de que eu tenho que olhar para todo o universo. Eu não posso esperar hoje, como na prática atual, que eu tenha que adotar diferentes soluções para atender o meu usuário. Por que não? E a ideia do Folio é justamente essa, ter um único sistema onde eu posso fazer gestão unificada de todas as coleções e de todos os serviços, sejam eles baseados em conteúdo impresso ou digital. Então, o Folio, como eu falava, ele trabalha com uma série de conceitos de aberto. O código dele é aberto. Então, ele trabalha com uma filosofia de que o código dele é livre, está no GitHub, eu posso baixá-lo, eu posso customizá-lo, eu posso, inclusive, adotando inclusive também os serviços da EBSCO, ter uma empresa que possa dizer para mim, olha, eu preciso de uma customização para adicionar X campos, para criar relatórios, porque o MEC precisa que são dessa maneira, que outros sistemas não me atendem, isso vai poder ser feito. Não só porque o código em si é aberto, mas porque ele adota padrões abertos. Todos os padrões que vocês imaginam, seja de descrição bibliográfica, como agora a RDA, o MARC, BibFrame, ele vai adotar também os padrões de interoperabilidade, como a IPMH, inclusive a parte de CIP2 para máquinas de autoempréstimo, ou seja, são padrões que ele já nasce com eles. Isso tudo é garantido na ponta, como a gente chama, pelas APIs, Application Program Interfaces, que nada são mais do que como se fossem conectores, que garantem que eu vincule o sistema acadêmico, o sistema de usuário, o sistema de RH, o sistema de finanças, as minhas máquinas que eu tenho na instituição, para que eu possa não só importar dados, como também exportar dados. Então, as APIs trabalham nesse sentido. E existe uma colaboração aberta, então, da mesma maneira que hoje eu posso ter uma instituição aqui no Brasil que adote uma segunda e uma terceira, quem conhece o conceito do DaySpace, por exemplo, vai lembrar, porque ele é uma comunidade baseada em software livre, onde eu consigo ter um apoio, inclusive, da comunidade. Eu posso, daqui a pouco, criar um consórcio, desenvolver um módulo novo, discutir inovações de uma maneira colaborativa e aberta. A infraestrutura que ele adota também é aberta, no sentido de que ele tem capacidade hoje de que eu possa ter flexibilidade em relação a linguagens, em relação à hospedagem, em relação à própria adoção, por exemplo, de melhorias. É uma comunidade aberta, como a gente comenta, então ele é um projeto comunitário, da mesma maneira hoje que a EBSCO, existem outras empresas como Indexdata, Output na Itália, pode mencionar outra também, Bernardo, que tem na Espanha.
A Scambi é uma empresa que trabalha em parceria com a gente também. Assim, Então, a EBSCO tem fechado parceria com várias empresas ou feito a implementação também diretamente, né? Algo que é sempre estudado. sim. Então, a ideia é pensar que isso tudo culmina numa inovação sempre aberta. Então, vinculado à filosofia do aberto, que a gente começou, a proposta do Folio também se vincula nesse mesmo sentido. Então, ele é uma infraestrutura compartilhada, vai se alinhar tanto às necessidades atuais das bibliotecas quanto da comunidade regional, como a gente chama, seja no Brasil, Portugal, ou a América Latina e a Europa, sempre enfocado no futuro. Então, ele trabalha, inclusive, com a constante inclusão de novidades e se associando, inclusive, a pesquisas e desenvolvedores, garantindo que hoje tem um código aberto para essa, justamente, colaboração ser aberta, o acesso sempre aberto a esse código aberto. É uma comunidade que vai gerar confiança e vai impulsionar esses ecossistemas, sejam para a área acadêmica, seja para a área de pesquisa, ensino e corporativa. Então, é a garantia hoje de que a gente adere ao conceito de aberto, não só no conteúdo aberto, mas também nas ferramentas abertas. Então, assim, a gente encerra a nossa apresentação do seminário de hoje, agradecendo a todos aí pela participação. Vamos deixar agora aberta perguntas e espero que todos tenham conhecido um pouco mais em detalhe e aproveitado um pouco dessa inovação que a EBSCO está promovendo a nível mundial. Já parei a apresentação aqui, Everson, agora também. Obrigado, Bernardo, pela fala de vocês, bastante elogios aqui no chat. Estamos aqui interessados nesse tema. Gostaria de reforçar que realmente é um tema bastante pertinente nos dias atuais, né? Principalmente esse que nós nos encontramos agora, infelizmente, mas no passado recente nós tivemos várias conferências com diversos pesquisadores aqui no Brasil. Você, Mick, teve a honra de participar conosco, né? Nós tivemos essa honra de tê-lo conosco em algumas conversas com a Universidade Federal de Pernambuco, nós conversamos com a Universidade Federal do Piauí, alguns centros de pesquisas relacionados a CodeOcean e também a Protocols.io, assim como o Folio, né? Mas nós temos aqui alguns elogios para fazer. A Elisandra, ela está colocando bastante elogios aqui para você, Mick, para você, Bernardo, falando parabéns à EBSCO por mais uma manhã de aprendizado com essas novas plataformas, a qual não conhecia a importância e o impacto na comunidade acadêmica. O Silas Moreira, da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, pergunta: sou pesquisador de ciências biológicas e utilizo o Protocols.io em sua versão gratuita. Quais as vantagens de uma conta institucional e como funcionaria o número de acessos e modelo de negócio? Não sei se meu áudio está... Estamos te ouvindo, pode falar. Tá, então, no que diz respeito à conta institucional, a gente vê algumas diferenças. Então, na aberta que esse pesquisador já tem acesso, ele tem acesso a 5 protocolos privados, né, que ele pode criar e ter área privada, e numa assinatura institucional, a gente tem algumas outras possibilidades, ou seja, possibilidade de criação desses protocolos privados de forma ilimitada, então isso não teria um limite, poderia ser feito. A criação do workspace, que seriam esses espaços privados que gera para você guardar os protocolos e interagir também, seria ilimitada a criação desses espaços. Na versão livre seriam 3. Com relação também a espaço de armazenamento, também seria maior, tem um espaço também maior no que diz respeito a isso. Compartilhamento de registro, interação entre os utilizadores também. Então, com a versão institucional, é possível ter um ambiente de administração de equipe, onde você consegue compartilhar informação por equipe, como se fosse uma equipe, dentro da plataforma. Suporte total também. A gente também dá um treinamento também a nível institucional,
que é algo que é alinhado tanto com a equipe do Protocols como da EBSCO, e aí também é uma outra parte que a gente sempre enfatiza com relação também a um dos benefícios da EBSCO, é a possibilidade de localização. Então, a gente falando do Folio numa outra apresentação, a gente comentou justamente isso. A partir do momento que você trabalha com a EBSCO, você tem suporte total, né, com formação, treinamento a nível local, então você não vai ter que recorrer e estar 100% dependente de um suporte que está nos Estados Unidos ou em Israel ou em um lugar longe que não fale o idioma local. Então, a ideia é que tenha um suporte, né, que fale português no Brasil, a gente tem na Europa, em Portugal, a gente tem o Nuno, que é um formador excelente, né, que também português de Portugal. Também a possibilidade de importar protocolos, tem também as salas aí virtuais, também de ter uma análise de utilização da plataforma mais detalhada, né, por parte da instituição. Então, na versão livre, se a gente entrar na plataforma, tem algumas informações ali de quantas vezes o protocolo foi visualizado, quantas vezes foi compartilhado, quantos forks, ou seja, quantas cópias, possibilidade de edição foram feitas, mas na versão assinada pela instituição tem um ambiente analítico, assim, a nível de uso de estatística muito mais detalhado. Então, tem uma série de recursos que faz com que a instituição e os pesquisadores dessa instituição tenham uma experiência melhor, né? Se vocês tiverem mais interesse, eu recomendo extremamente que conversem, que contactem o Everson, o Renan também, que é um dos gerentes daí do Brasil, e eles têm um know-how incrível, né, diferentes tipos de plataforma da EBSCO, e o Michelangelo, que está sempre aí dando apoio aí no caso do Brasil. E no nosso caso aqui, Portugal, a gente tem o Arthur também, que é o representante local, podem entrar com o Arthur, a gente pode marcar uma conversa, algo mais detalhado, para ir mais a fundo na plataforma sobre o protocolos e também o CodeOcean, Folio, o EDS, todas essas soluções aí. Obrigado, Bernardo, obrigado. Tem uma outra pergunta aqui, a André elogiou tanto você quanto o Michelangelo, e pergunta: Bernardo e Michelangelo, vocês falaram que as plataformas CodeOcean e Protocols.io, uma acaba complementando a outra. Pergunto, se caso decida seguir com uma das plataformas, ficarei com algum gap em suas aplicabilidades? Sou pesquisadora da área de biotecnologia, mas ela não informa qual a instituição. Sandra, se puder colocar aqui, por favor, para que a gente possa depois fazer um contato com você, nós te agradecemos. Falando da parte mais de uma complementar a outra, e o Michelangelo conclui, né, o raciocínio. Então, na verdade, o que a gente sempre comenta é que o objetivo das duas plataformas é facilitar, né, a questão do compartilhamento, da reprodução da informação, da pesquisa, mas sim que tem perfis diferentes. E quando a gente fala que uma complementa a outra, no caso que o conteúdo que está nos dados computacionais, que está no CodeOcean, ele pode ser mais um recurso, né, mais detalhado, que pode estar também disponível no protocolo. Mas no caso do CodeOcean, é uma questão de análise do perfil de quem vai estar utilizando a plataforma, uma vez que é um pesquisador que ele está acostumado já a trabalhar com código, a utilizar os notebooks, né, que seria esses ambientes aí de programação, ver também aí o ambiente, a questão do ambiente, né, com Python, que todas essas informações não são novas para ele, ou seja, ele está acostumado a trabalhar com código, então a gente recomenda o CodeOcean. E o Protocols, mais nessa parte mais objetiva, mais abrangente, que seria a parte do método, do passo a passo. Michelangelo, se quiser complementar, inclusive do CodeOcean, né, que você conversou mais. Sim. Na realidade, eu diria hoje que eles têm um conceito de complementar um ao outro, mas assim, eu diria que, em primeiro lugar, protocolos, todas as áreas usam. Pensa assim, eu sou bibliotecário, estou fazendo uma pesquisa de estudo de usuário na minha biblioteca. Quais são as bases de dados mais utilizadas pelos professores de uma área X? Eu posso ir lá fazer um questionário ou fazer uma tabela. Então, se eu tenho capacidade de fazer o passo a passo de coleta de dados, análise de dados, validação, por exemplo, de uma teoria, de uma hipótese, eu posso pegar e descrever isso no método. Eu posso ser um pesquisador de bibliotecas, um pesquisador da área de humanas, sociais aplicadas.
Depois eu posso ser também pesquisador da área de exatas, para desenvolver, por exemplo, uma avaliação de durabilidade de um material de engenharia, ou sequenciamento de RNA, se eu sou um pesquisador da área de biomolecular. Então, imagine que, se eu chego num momento em que a quantidade de dados que eu tenho, eu não consigo manipular, por exemplo, no Excel, e eu preciso de uma ferramenta que me apoie, é aí que entra o CodeOcean. Por quê? Ele vai ter, no universo, por exemplo, lá de, vamos pegar assim, 5.000 linhas, 1 milhão de linhas de dados, que eu preciso usar um ambiente computacional para analisar esses dados e gerar números, somas, médias, gráficos. O CodeOcean vai apoiar nesse sentido, ou seja, ele elimina a necessidade de eu ter que contratar ou adquirir, ou então conversar com alguém da TI da minha instituição, configurar o ambiente, instalar o software, quem sabe até pagar uma licença do Stata, do MATLAB, está tudo lá na nuvem, eu posso jogar os dados lá, seja em Excel, seja em texto, ele trabalha com diferentes formatos de dados, ou seja, o que a linguagem suporta vai ser possível utilizar lá, seja um CSV, seja um arquivo do MATLAB, seja um arquivo texto, ou seja, tudo de acordo com a sua linguagem, seja Jupyter, Lua, R, MATLAB, Stata, Java, C, ele vai pegar aqueles dados e vai fazer análise computacional na nuvem. Então, um pouquinho diferente, inclusive, do protocolos, o CodeOcean ele trabalha com conceito, e também agora falando da assinatura institucional, ele trabalha com horas de computação. Então, quando a instituição contrata, cada pesquisador ganha, primeiro, um espaço maior também, porque o CodeOcean também tem a conta gratuita, mas na assinatura institucional ele vai ganhar um espaço muito grande para guardar dados e software, porque às vezes a gente está falando de gigabytes de dados. E ele tem daí um espaço muito superior ao padrão lá, que de graça vai ser só para avaliação. Num segundo momento também, ele vai também permitir que eu tenha mais horas de computação. Então, todos os pesquisadores daquela contratação, que é por seats, que a gente chama, né, quantidade de pessoas, eles vão ter capacidade lá de 20 horas de computação por mês. Então, ele vai ser como se fosse realmente um espaço online, na nuvem, para execução de código computacional. Então, ele trabalha, inclusive, com esse conceito de horas computacionais. Então, aumenta o espaço, tem mais horas computacionais, e ele garante depois também, da mesma maneira, códigos privados, códigos públicos, de uma maneira mais ampla. Então, eu diria, de uma forma geral, para todos os protocolos, ele pode ser aplicado. Para os que necessitam de uma análise mais detalhada, o CodeOcean. Então, ele trabalha, e eu digo, eu posso usar um ou outro, inclusive. Eu não quero usar protocolos, eu já tenho lá o meu caderno, eu já tenho meu passo a passo, eu quero usar só o CodeOcean. Eu posso usar. Eu quero usar o 2, também pode usar. Então, é liberdade da instituição. Um é independente do outro, mas trabalham em conjunto se a instituição quer. Complementando só o que o Michelangelo falou, inclusive, tem instituições que já assinaram as duas soluções. Se eu não me engano, Princeton, que estava, né, Michelangelo? Princeton assinou tanto o CodeOcean como o Protocols, porque eles identificaram o perfil das duas plataformas e como que uma pode complementar a outra. E aí, durante a apresentação que a gente comentou, inclusive é interessante que as duas empresas até conversam entre si, sempre buscando desenvolver uma solução cada vez melhor para a comunidade científica, e há uma ideia de colaborar nesse sentido, de que seja possível, de repente, de ter essa cápsula também disponível no protocolo. Então, esse seria o sentido da integração. Seria como, por exemplo, a gente está vendo aqui que o Everson colocou isso aqui falando sobre COVID, sobre a Dynamid. Eu lembro que sempre que eu apresentava a Dynamid, eu lembro que eu sempre falava, uma solução super completa, que seria o sonho, seria a Dynamid mais a Medline, porque ela dá conteúdo baseado em evidência e integra também com a informação, com o conteúdo em texto completo da Medline Complete. Mas, se você só quer para a prática clínica, vai na Dynamid, que é algo mais focado. Se quer só a parte do conteúdo em texto completo, seria... Então, é uma forma das soluções se complementarem com uma leve diferença no seu objetivo aí final como plataforma. Muito bom, Bernardo e Miki. Mais elogios para vocês aqui. A Sandra, a Patrícia fala: parabéns, Michelangelo e Bernardo, a EBSCO sempre inovando. Temos uma outra pergunta aqui, eu vou finalizar com essa pergunta até por conta do nosso horário, para respeitar os participantes também. A Simone pergunta: Michelangelo e Bernardo,
Sobre o projeto Folio, eu consigo integrar com o sistema acadêmico, por exemplo, ou seja, exclusivamente para a gestão de biblioteca. Aqui nós utilizamos o TOTUS e pensamos seriamente em migrar para um software aberto. O Folio, no sentido de solução e finalidade, ele foi desenvolvido para apoiar as atividades da instituição, mas que tem a ver com informação de uma maneira geral. Eu diria assim que ele tem um viés mais voltado para bibliotecas, então eu não diria assim que ele pudesse atender demandas acadêmicas, porque a demanda acadêmica, por exemplo, de trabalho de professor, de sala de aula, de gerar notas, de trabalhar com até, por exemplo, presença e ausência dos alunos, isso ele não vai fazer. Ele seria, digamos, hoje bem voltado para aquela atividade mesmo de apoio ao investigador e apoio ao estudante ou apoio ao profissional que está fazendo pesquisa e desenvolvimento. Então, o FOB ele tem essa característica bem dirigida e padrões, práticas, inclusive vínculo com a nossa knowledge base na EBSCO para ter os pacotes e os títulos de cada pacote, são parcerias, como o Bernardo comentou. Nós temos parceria com os editores e eles nos enviam a lista dos pacotes e os títulos que compõem cada pacote de maneira dinâmica. Então, não precisa mais catalogar isso. E isso já é parte. Então, para entender aqui, ele tem essas funcionalidades porque ele atende bibliotecas. Ele é voltado para o atendimento da gestão de informação da instituição. Não atenderia, nesse sentido, os serviços acadêmicos. Aí não. Mas, assim, se eu quisesse deixar de utilizar o módulo TOTUS de bibliotecas, eu poderia, assim, aí sim, transformar a gestão da biblioteca no Folio e depois, inclusive, vincular informações que eu precisasse. Por exemplo, eu preciso saber quais são as compras que eu estou fazendo de livros e bases de dados, assinaturas, né? Custo de assinatura. E eu quero informar isso lá para o TOTUS, o Folio tem APIs abertas. Então, a gente pode trabalhar em conjunto para desenvolver um conector que, cada vez que eu inclua lá uma compra de um livro que eu fiz no Folio, ele avisa o TOTUS, por exemplo, que foi comprado um livro do orçamento X e que me custou tanto. Então, esses tipos de integrações, sim, o Folio faz, com qualquer sistema, mas ele não atenderia as demandas de trabalho acadêmico, só as que são para bibliotecas. Aí sim. Sim, obrigado, Mick. Um último comentário aqui do Maurício, ele fala que as plataformas abertas será o futuro e já é uma realidade em diversos países. Porém, no entendimento dele, ele acredita que aqui no Brasil ainda está a passos lentos, né? Ele pergunta ao Bernardo como que é esse cenário mais um cenário europeu e também para o Mick como é que está essa realidade mais a nível América Latina. É uma pergunta bastante interessante. Então, no cenário europeu é uma discussão que vem acontecendo, eu acho que, na verdade, no mundo todo, né, sobre a informação aberta. O próprio Covid acelerou um pouco esse debate, né, de que a informação tem que fluir, e a EBSCO, como desde muito tempo, ela vem apoiando esse tipo de projetos. Tanto que a gente vê que ela vem focando, né, em soluções tecnológicas, né, de SaaS, que é justamente participar de forma ativa, contribuindo para que a informação flua da melhor maneira possível, né? Então, a EBSCO é um agregador de conteúdo, trabalha com os editores, a gente vê também vários editores que também estão contribuindo também para essa iniciativa. Eu estava olhando outro dia que a própria Wiley estava fazendo um trabalho nesse sentido. Então, na verdade, é uma tendência a nível mundial, mas que realmente leva o seu tempo. Mas, como tudo, né, que a gente tem percebido, o próprio Covid, eu acho que esse cenário aí do Covid acelerou muita coisa, né? Então, na própria Espanha, por exemplo, isso da gente estar fazendo essas reuniões com Teams, com câmera, com cliente, para a gente é um cenário totalmente novo, que a gente não imaginava que fosse se popularizar tão forte. Então, o Covid está acelerando tudo, e eu acho que esse é mais uma das coisas que vai aí junto, né, que está estimulando o debate, né, cada vez mais.
Complementando a informação do Bernardo, eu diria aqui, por exemplo, no caso do cenário latino-americano, que eu tenho acompanhado mais de perto hoje, não só conteúdos digitais, a gente tem agora aumentado a adoção, e é necessário porque as instituições agora estão atendendo clientes em todos os lugares. Eu falo assim, o remoto, ele não é só o conceito de remoto, mas ubíquo, ou seja, ter a capacidade de atender dentro quanto fora da instituição o usuário. E aí, nesse sentido, pensem que as plataformas que a gente estava mostrando antes, e aí entra o Folio, Protocolos, Codoxa, elas são plataformas online, que vão justamente ao encontro desse sentido, de que eu tenho que ter capacidade de atender o usuário onde ele esteja. Não ter mais a ideia de ter um sistema local, instalado localmente, vale para tudo. Ter um sistema de biblioteca na minha instituição, ter um sistema de, por exemplo, gestão de dados computacionais no meu computador, ter, por exemplo, agora a ideia de conteúdos também. Imaginem lá no passado que a gente tinha os CDs, DVDs, ou seja, a abertura e deixar o conteúdo online, ele é um movimento. E eu vejo aqui por métricas, por exemplo, hoje, a adoção de Codoxa, protocolos, ela é crescente na América Latina. Tem instituições assim que chegam a ter 200 protocolos já cadastrados. Uma única instituição no Brasil, por exemplo, eu vejo isso, Colômbia, México, eles têm assim tido uma adoção a largos passos assim. Ele não chega como a gente faz, a gente acaba pensando que não é tão rápido, mas está cada vez mais, e a EBSCO está também contribuindo, também fazendo esse trabalho de promoção, mas assim, a gente vê que, naturalmente, mesmo sem essa promoção, as próprias instituições estão buscando trabalhar nesse sentido de acelerar esse processo. Como o Bernardo falou, a pandemia mudou assim, como era o cenário de ter sistemas locais, de ter que ir a ambientes físicos. Então, quando eu tenho sistemas na nuvem e capacidade de estar onde eu esteja e continuar o meu trabalho, inclusive agora de uma maneira mais colaborativa, é o que está acontecendo e acho que é irreversível. Como a gente ouve de bibliotecas, por exemplo, que estão implementando serviços online, e eles dizem, olha, os sistemas que eu estou adotando agora, as práticas que eu estou adotando, não vão ser temporárias, são práticas permanentes. Está funcionando muito bem, e é isso que a minha instituição precisa. Ela quer otimizar o funcionário, quer otimizar o investimento, o equipamento, porque ela quer ver mais resultados. E a sustentabilidade tem a ver com isso. Eu tenho que investir bem, gerando resultados. E é nesse sentido que eu tenho visto tudo acontecer. Acho que na Europa, como o Bernardo comentou, eles têm uma evolução, como eu digo assim, até cultural, né? O Brasil tem 500 anos, muitos países aqui da América Latina também. Então, quando a gente pensa que tem Bolonha lá com 1000 e tantos anos, e outras instituições na Espanha também da mesma maneira, Portugal, que já tem um desenvolvimento até nesse sentido de adoção de tecnologias maiores, a gente está se igualando, inclusive, nesse mesmo sentido, porque equipara nesse sentido agora, hoje. Estando online, o pesquisador que está aqui na Bahia está tendo o mesmo nível de acesso a plataformas e conteúdos que o pesquisador que está lá em Salamanca, que está em Porto, que está em Lisboa. Então, essa é a garantia de equiparação e o quanto é sustentável nesse sentido e equiparável, né, as opções que a gente tem agora. Muito obrigado, Mick, muito obrigado, Bernardo. Isso, nós vamos dar, então, início ao encerramento desse mais um webinar promovido pela EBSCO Brasil e EBSCO Portugal. Nós queríamos agradecer a todos vocês pela participação, pelas suas perguntas e ter tirado um pouco do seu tempo para assistir o nosso webinar. Espero que tenham achado a sessão informativa envolvente. Esperamos contar com a presença de todos vocês nas próximas webinars que estão aqui na tela para que vocês possam ter conhecimento dessa conjuntura Brasil-Portugal. Agradecer do moderador de vocês, sempre um aprendizado, e dizer que, por favor, aqueles que estão aqui no Brasil, eu e o Renan Neves, que somos os gerentes, né, que dividimos o território brasileiro, estamos na linha de frente para que vocês possam nos portugueses que estão aqui na nossa conferência. O Bernardo é o contato direto de vocês, poderá fazer a intermediação com os nosso muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Esperamos nos encontrar muito em breve quando tudo isso passar de forma presencialmente, tá bom? Obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Obrigado a todos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Um grande abraço. Uma ótima semana a todos. Tchau, um abraço, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Bom dia ainda no Brasil, boa tarde em Portugal a todos. Isso, bom dia aí, boa tarde aqui. Tchau. Isso, tchau, tchau. Fiquem bem. Até logo, pessoal. Boa tarde a todos.